Olá a todos, meu nome é Ivan Luiz Bertevello e hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre os sujeitos do contrato de trabalho. Tá? Então a gente poderia começar dizendo que a relação de trabalho é gênero, da qual há uma espécie que existe, que é a relação de emprego. Então todo empregado ele é trabalhador, mas nem todo trabalhador ele é empregado. Como que a gente consegue definir isso? Através da CLT, porque a CLT ela é aplicável aos trabalhadores, mas não a todos, e sim aos trabalhadores que são empregados. Eles estão ali conceituados no artigo 3º e 7º da CLT. Para este tipo de empregado, a CTPS é o meio de prova do seu contrato de trabalho, conforme nós temos ali determinado pelos artigos 29 e 40 da CLT. Então, nós poderíamos aqui exemplificar que alguns trabalhadores, como o avulso, autônomo, doméstico, estagiário, eles não estão tutelados pela CLT, porque existe uma legislação própria e são trabalhadores, e não são empregados regidos pela CLT. O artigo 3º da CLT, ele traz o conceito do que é empregado. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Tá? Essa definição do artigo 3º, onde eu dei ênfase à pessoa física, não eventual, dependência e salário, constitui os requisitos para a caracterização do empregado. Então, poderíamos aqui elencar 5 requisitos para se configurar uma relação de emprego. Quais são? Pessoa física, pessoalidade, dependência, subordinação, continuidade, habitualidade e onerosidade de remuneração. Pessoa física. O empregado ele não pode ser uma pessoa jurídica nem animal. Tem que ser um ser humano, pessoa física. Pessoalidade. Caráter da relação de emprego será sempre pessoal, com a pessoa certa e determinada, não podendo haver aí substituições. Dependência e subordinação é estar sob as ordens, a sujeição do empregado às normas pré-estabelecidas pelo empregador. Continuidade, habitualidade é a não eventualidade da prestação de serviços, só que também não significa que ele deva ser necessariamente diário, tá? Onerosidade e remuneração é o salário, porque não existe contrato de trabalho a título gratuito. Do outro lado, o artigo 2º da CLT, ele define o que é o empregador. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, o empregador ele pode ser tanto que uma pessoa física ou jurídica que ela utiliza, admite, dirige, paga salários a alguém pelos serviços prestados, em virtude do contrato de trabalho, assumindo o risco do negócio. O vocábulo aqui empresa ele tem que ser interpretado de uma maneira ampla para tanto pessoa física ou jurídica que contrata, dirige e paga salário a outra pessoa. Tá? Existe aqui também, dentro do próprio artigo 2º, o parágrafo 1º, que trata do empregado por equiparação. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Esse rol ele é exemplificativo, tá? Não é exaustivo. Então, havendo empregado, a pessoa física ou jurídica ela será considerada empregadora. Nesse contexto aí de empregado e empregador, a gente poderia pegar, por exemplo, e falar assim, mas será que o padre ele é empregado da igreja? Né? Será que daquilo que a gente viu, daquele rol do empregado, ele se qualifica a isso? Ele é considerado empregado? Olha, em geral, o padre, o pastor, enfim, ele tem o quê? Ele tem a doação do tempo dele, da prestação de serviço, é a título gratuito, tá? Ele é um trabalho voluntário e de cunho moral e espiritual. Via de regra, ele não pode ser considerado um empregado. Agora, imagine um caso em que ele pudesse ser contratado por uma igreja ou, enfim, uma instituição religiosa em que ele tivesse metas a ser
atingidas, bonificação. Isso aí já fica aí um pouco mais do caráter da subordinação, os requisitos eles já se aproximam mais a uma relação de emprego. Vasta jurisprudência diz que não é possível essa caracterização justamente pela questão eclesiástica. Mas existe algum julgado sim em que caracterizado a mercantilização e o negócio, ele pode ser sim tido como empregado. Tá? É uma questão interessante que tem que ser analisada, mas via de regra, nesse nosso exemplo, ele não é considerado empregado. O grupo econômico ele está lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 2º da CLT. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal, que aqui voltou, e cada uma das subordinadas. Então, o grupo econômico é a caracterização da responsabilidade solidária entre as empresas. No direito do trabalho, também o grupo econômico ele é amplo, não precisa estar caracterizado por atos societários perfeitos e acabados ou de acordo com o Código Civil. Não, aqui o grupo econômico basta ter essa afinidade, tá? Esse controle, mesmo que informal, ele vai ser caracterizado como um grupo econômico de empresas e elas serão responsáveis solidárias, tá? Na eventualidade aí de alguma lei trabalhista, todas elas responderão por essa dívida trabalhista, tá? E a súmula 129 do TST, ela fala do grupo econômico como empregador único, né? A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrato. Então, ou seja, a regra é empregador único, mas até pegando a parte final da própria súmula e a jurisprudência do TST, as partes podem sim celebrar contratos simultâneos de trabalho no grupo econômico. Via de regra, é único, mas pode sim, é possível. Tá? Falando agora um pouquinho do poder do empregador. Ele está lá no artigo 2º da CLT e faz parte também do contrato de trabalho. Né? O poder de direção compreende não só organizar as atividades, né, o espaço, mas também controlar, disciplinar o trabalho. Né? Só que sempre vai estar o quê? Limitado à lei, moralidade, dignidade, boa-fé, ou seja, ele tem que, como qualquer ato da vida em geral, ele tem que estar dentro de uma moralidade, uma conduta ética correta, não pode ser algo abusivo e muito menos ilegal. Né? Então, o poder do empregador, a gente poderia citar 3 itens aí em uma divisão. Poder de organização, poder de controle ou fiscalização e o poder disciplinar. O poder de organização é o quê? A estrutura da empresa, o espaço físico, as políticas internas, ou seja, como que vai estar organizada a empresa. O poder de controle ou de fiscalização é o direito do empregador acompanhar a prestação de serviço do empregado, visando o quê? A execução do próprio contrato de trabalho. Né? É uma relação bilateral onde existe esse direito dele de fiscalizar e fazer esse controle. E o poder disciplinar, que é a imposição de sanções, como advertência verbal, escrita, suspensão ou até mesmo a rescisão do contrato de trabalho. Gente, esses foram os principais itens aí da questão dos sujeitos do contrato de trabalho. Espero que a gente possa ter explicado aí um pouquinho para vocês mais, ter aprendido junto. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode falar de outros itens, outros tópicos sobre o direito do trabalho. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos.